Olá, vou me apresentar aqui como Carlos. Tenho relatos de experiência com o ser lobisomem na minha família. No ano de 1964, moravam na capital de São Paulo a minha mãe, minha tia, minha avó e um tio. Mas minha avó resolveu se mudar para o interior de São Paulo, pois não se adaptou na capital. Então ela, minha tia e meu tio foram para a cidade de Jaú e minha mãe permaneceu na capital. O irmão de minha avó já morava nessa cidade. Ele era casado e tinha 4 filhos homens e 2 meninas. Eles moravam no bairro Vila Assis. Quem é de Jaú vai saber onde fica. A Vila Assis naquela época era situada ao redor da cidade. Hoje a cidade cresceu muito. Muitos bairros, muitas casas bonitas e luxuosas. Mas naquela época, a Vila Assis era um bairro muito precário. Casas muito simples, maioria geminadas, onde moravam 2 famílias e a frente das casas eram separadas apenas por uma cerca. Era muito comum isso na época. E minha avó se mudou para a casa que era ao lado da casa de seu irmão. Minha avó mandou fazer uma cerca de eucaliptos, toda bonitinha, com um portãozinho. Essa cerca tinha mais ou menos 1,80 m de altura. Já era bem alto porque naquele tempo os animais viviam soltos, pastando por ali. Era para proteger mesmo. E perto da cerca lá da frente, meu tio construiu uma casinha para a cadelinha, que algum tempo depois deu cria de 4 cachorrinhos. Lá na vila também tinha um cortume. Então, na época, os abatedouros vendiam os couros dos animais para esse cortume, e era um cheiro horrível, carniça pura. Era péssimo, e aquele líquido misturado com sangue que escorria dos couros corria a céu aberto. Então as pessoas não gostavam muito de morar ali, mas minha avó morava a uns 150 metros, mais ou menos, desse cortume. E o guarda, ou segurança desse cortume, costumava comentar com as pessoas que às vezes, em algumas noites, aparecia um grande cão negro ou lobisomem lá no cortume e lambia aquele líquido misturado com sangue que escorria dos couros. Então todos sabiam dessa história, mas minha família não dava importância, não tinha por que se preocupar até então, era só boatos. Só que meu tio, em uma certa madrugada, resolveu ir para a frente da casa para ver por que a cachorrinha estava tão brava e latindo ferozmente. Ele abriu a janela, acendeu seu cigarrinho de palha e ficou observando a cachorrinha que latia para o lado da cerca. Então ele viu um grande cão negro. Era magro, poucos pelos, olhos vermelhos, uma silhueta de homem, com rosto de porco e cachorro, orelhas grandes, mas sem pelo algum. Era um ser horrível. E meu tio chamou a minha avó dizendo: Mãe, mãe, tem um lobisomem querendo atacar a cachorrinha. Minha avó saiu lá dos fundos e veio para frente também. E ela olhou pela janela e viu o bicho. Nisso ela chamou o irmão dela, que morava ao lado. Todos acordaram. E o lobisomem pegou um dos cachorrinhos e pulou aquela cerca que era muito alta, numa facilidade absurda, e foi em direção ao cortume. E lá ele começou a devorar o pobre animal. Eles ficaram por ali, olhando, todos assustados e com muito medo do que viram. Mas quando deram por fé, aquilo estava voltando. Vinha galopando muito rápido e novamente pulou a cerca e entrou no quintal. Então o irmão de minha avó e seus filhos, junto de meu tio, pegaram ali pedaços de pau, cabos de enxadas e foram para cima daquela fera. E começaram a dar pauladas naquilo. As mulheres gritavam assustadas. Aquele tropé todo. Mas minha avó dizia que o lobisomem não desistia de pegar os cachorrinhos. E quando era acertado por alguma paulada, era a mesma coisa que acertar um couro seco. Ele não sentia nada. O couro dele era muito duro. Ele não sentia nenhuma paulada. Ele pegou outro cachorrinho e fez a mesma coisa. Levava lá para trás do cortume e devorava. Só que quando ele voltou para buscar o último cachorrinho, o pessoal estava mais preparado.
Então pegaram outros pedaços de pau mais forte. Só tomaram cuidado para não pegar nada que fosse cortante, pois tinha uma lenda antigamente, não sei se é verdade, que dizia que se você ferisse um lobisomem e ele desencantasse, ele voltaria para se vingar. Então eles queriam só afastar aquele ser dali. Ele pegou o cachorrinho e já estava preparado para pular, saltar o muro para fora. Então concentraram as pauladas na cabeça dele. Ele ficou atordoado e soltou o cachorrinho, pulou o muro e foi embora. Então pegaram o cachorrinho e esconderam dentro de casa. Isso foi algo que marcou minha família, foi algo inesperado e aterrorizante. Mas agora eu contarei o segundo relato, que também foi algo bem assustador e inusitado. Foi só alguns anos depois, no ano de 1982, na mesma cidade, Jaú. Nessa época minha mãe já tinha vindo de São Paulo, e aí ficaram morando minha avó, minha mãe e minha tia. Meu tio já era falecido. Nós morávamos em um conjunto de fazendas antigas, ou seja, fazendas centenárias, que resistiram à época da escravidão. Mas dessas fazendas, infelizmente, existem muito pouco, apenas ruínas, já que os atuais herdeiros venderam e as modernidades engoliram muitas das histórias e fatos. Em 82 morávamos em uma fazenda chamada Ledo. Minha tia e minha mãe trabalhavam como empregada doméstica e o fazendeiro nos deu uma casa para morar. Mas no mês de agosto deu uma forte ventania e destelhou a casa. Não tivemos outra alternativa a não ser ir morar em outra fazenda por alguns dias na casa de outra tia. Essa fazenda onde ela morava chamava-se Fazenda Dudu Ferraz. O mais esquisito era que nessa fazenda, Dudu Ferraz, havia 5 blocos de casas com 2 famílias em cada bloco. E por serem casas muito antigas, com aquelas portas altas e janelas de tamanho igual, eram trancadas com ferrolhos e travas. Parecia aquelas portas de castelo antigo. Era uma coisa assustadora. Mas fazer o que? Nós não tínhamos outra opção. E o pior ainda, as portas e janelas de todas as casas daquela fazenda tinha desenhado umas cruzes ou estrelas de Davi em vermelho. Era assustador. À noite, depois das 23 horas, não se via ninguém, além de cachorros furiosos atacando algo, que começava vindo do estradão até entrar na colônia. Realmente dava medo de se ver o quanto os cães ficavam ferozes. Pois bem, tínhamos uma cachorrinha e ela evidentemente dormia pelo lado de fora, embaixo da escada. E uma das madrugadas de tropé dos cães, nossa cachorrinha chorava e arranhava a porta, querendo entrar. Minha tia, que era dona da casa, havia cedido um quarto para que nós dormíssemos lá. As janelas daquelas casas eram altas, a casa era cercada com bambus, como cercas. Ao passo que a nossa cachorrinha chorava desejando entrar, minha avó abriu a janela e foi dar uma bronca nela para ela sossegar. Minha avó viu os cães da colônia cercando um bicho muito feio, então imediatamente ela gritou: "Meu Deus, é um lobisomem!" Eu estava acordada e perguntei: "Vó, o que está acontecendo?" E ela tornou a dizer: "Meu filho é um lobisomem, venha ver." Eu nem pensei em me levantar, apenas cobri a cabeça e minha tia e minha mãe pediu para minha avó fechar a janela. Então, após minha avó ter dito "meu Deus", minha avó conta que ele ignorou os cães e sentou de cócoras e olhou para ela. Ela disse que os olhos eram igual olhos de gato, brilhavam puxado para o vermelho. Os cães ao redor dele avançavam ferozmente, então ele correu em direção de onde tinha vindo. Por ser noite de luar, a noite estava como o dia. Mas no dia seguinte todos da casa foram reunidos e minha avó disse que era uma espécie de cachorro magro com os braços longos e meio finos, a frente mais alta que a traseira. Os olhos eram grandes e ao sair correndo ele deu patadas nos cães e correu de forma desengonçada. Esses são os meus relatos. Hoje eu sou um pastor e tenho fé em nosso Senhor Jesus. Eu não tenho motivos para mentir. Agradeço se contarem esses fatos. Um abraço a todos e boa noite.
Bom, gente, esses dois relatos nos foi enviado por um seguidor nosso aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.